vamos lá. Então, essa nossa parte de introdutória, teórica, do que vai ser nosso curso de sutura no próximo sábado. O que nós temos hoje aqui como objetivo, né? Conhecer os termos básicos de procedimentos cirúrgicos, saber quando ou onde realizar suturas, como manejar feridas cortocontusas, conhecer procedimento de anestesia local e sua dose, aprender sobre os materiais utilizados para sutura, os principais materiais que a gente usa, analisar diferentes tipos de agulha e linha para suturar, conhecer os diferentes tipos de pontos e onde utilizar, saber dos 7 principais erros aí que são cometidos durante o processo e tentar evitá-los, saber sobre o processo de cicatrização e ter uma noção de anastomose e uma noção de ligaduras. Vamos então introduzir um pouco aqui com alguns termos, para alguns pode ser óbvios já, mas para quem não for, vai aprender hoje, tá? Então, a gente vai usar os termos de asepsia, que são medidas preventivas para impedir a entrada de agentes patogênicos no organismo ou na ferida operatória. Também se utiliza a esterilização ou a desinfecção de materiais, que isso vai ser de acordo com a sua forma, né? Se são materiais críticos que vão dentro do paciente, vão ser utilizados no interior, eles têm que ser totalmente esterilizados, né? Lembrando que esterilização também elimina os esporos. E os materiais que vão ser utilizados fora do paciente podem ser apenas desinfectados, tá? Quanto à antisepsia, que é a remoção do máximo de micro-organismos na pele ou na mucosa, e na pele a flora transitória, que fica agarrada à gordura ali da pele, e também tem uma flora permanente. Então, esse método de antisepsia, de escovar as mãos, lavar as mãos com degermantes ou iodóforos ou clorexidina, é para a gente diminuir o máximo aí essa população de micro-organismos, tá? E a paramentação vai servir para quê, né? Durante a paramentação se inclui a lavagem das mãos, pode ser normal ou pela escovação, colocação do avental cirúrgico, a luva cirúrgica e preparar a pele do nosso paciente, né? A primeira etapa vai ser feita, pode ser feita por qualquer membro da equipe, que vai ser uma limpeza geral, né? Uma limpeza bem mecânica com degermante. E depois que o cirurgião já está paramentado, ele vai usar ferramentas ali de pinça com gás estéreo e junto com a solução ele vai fazer a segunda parte de antisepsia do local para iniciar o procedimento, tá? Hoje eu estava lendo uma apresentação que tinha vários artigos demonstrando que futuramente, isso já está em transição, a parte da escovação, que até a gente fez um curso aí, vai ser talvez substituída por apenas lavagem das mãos do jeito que a gente faz hoje, e depois um uso de solução alcoólica antes de calçar as luvas. Isso tem vários estudos demonstrando que durante um ano, por 15 mil cirurgias, economizado aí mais de 700 mil litros de água, e o custo desse procedimento é a metade do preço de fazer a escovação. E tem bastante estudos aí com pesquisas em pós-operatórios nas feridas, né, analisando as feridas, que está sendo muito bem visto isso. Só que como é uma transição aí brusca, né, então tem muito cirurgião que está acostumado que escovar as mãos é a melhor jeito ali de evitar infecções nas feridas. Então, para você mudar um pouco isso é difícil, mas vai acontecer. Então, é uma coisa que vocês precisam ter em mente aí, tá? Outros termos:
Diérese se refere então aos termos, às técnicas de abertura, incisão, divulsão, secção, divisão e perfuração de diferentes tecidos. É utilizado para isso então bisturi, tesouras, bisturi elétrico, também chamado de eletrocautério. Então quando a gente corta a pele ou corta o abdômen, vai explorar, depois disso é necessário fazer a síntese daquele local, né, que é o oposto da diérese. Vai recompor todos os tecidos, utilizando para isso suturas ou até grampos, né? Vai servir para alinhar e aproximar as estruturas anatômicas, facilitando assim a cicatrização. Para isso utilizamos porta-agulhas, as agulhas e fios cirúrgicos. Hemostasia nada mais é que uma manobra para evitar ou interromper o sangramento temporário com pinça. Está sangrando, um vaso rompeu, vai ligar ele, vai fazer uma anastomose. Então você pode fazer um clamp temporário, fez a anastomose, liberou. Ou você faz uma ligadura ou cauterização para ela ser definitiva. Também temos a dissecção, separar as partes de um corpo ou órgão, separar um órgão dos tecidos adjacentes ou isolá-los para uma possível ressecção. A divulsão, afastamento dos tecidos sem seccioná-los, aproveitando o plano de clivagem ou sua constituição fasciculada, como por exemplo os tecidos, o tecido muscular. Lá pode ser feito com uma tesoura de pontas ou rombas. Então quando a gente está fazendo uma incisão ou mesmo uma sutura de uma ferida corto-contusa que teve perda de tecido, às vezes você vai ter que fazer um pouquinho de divulsão ali, separar alguns planos, né? Você vem com a epiderme, derme, subcutâneo, gordura, depois vem a face, músculo, e aí você precisa de um pouquinho mais de tecido, você tem que fazer um pouco de difusão no local e liberar tecido para você poder fazer sua sutura. Anastomose e ligadura, então a anastomose é modificar ou restabelecer uma comunicação entre estruturas, vasos ou órgãos. Isso pode ser feito em veias, artérias, pode ser feito no intestino, lá no final eu vou falar um pouco sobre isso. E a ligadura, que nada mais é amarrar uma estrutura oca, para que você corte o fluxo daquela estrutura. Tá? E aqui embaixo temos os tempos cirúrgicos, que os tempos cirúrgicos se constituem entre a diérese, fase hemostática, excerese, que é retirar se for necessário alguma coisa, e a síntese. Então, com relação à sutura, para que ela serve, né? As suturas são um conjunto de manobras realizadas para unir tecidos com a finalidade de restituir a anatomia funcional. Então você não pode deixar lá a barriga aberta depois de uma cirurgia, você não pode deixar as feridas abertas depois de um trauma, né? Então os objetivos básicos delas são evitar que a ferida se infecte, promover a hemostasia também daquele local se tiver com muito sangramento, diminuir o tempo de cicatrização e favorecer um resultado estético. Aqui embaixo eu coloquei essa imagem, que é uma técnica que é chamada de retalho de Lindbergh. Tá? É muito utilizado na plástica. Quando você faz uma retirada de tecido, é necessário fazer uma retirada de tecido, e para aproximar aquela área, se você aproxima sem fazer essa técnica, pode ser que fique com um resultado estético não muito agradável. Então essa técnica ela deixa uma cicatriz muito melhor. Aí a gente vai tentar reproduzir isso em tecido orgânico lá no sábado, tá? Então, de acordo com esse artigo também aqui do Regula e do Yag, numerosos fatores devem ser considerados para fechar uma ferida. Deve ser considerado a tensão, deve-se obter também uma eversão ou inversão das bordas, uma hemostasia, reparação, cuidados do paciente com a ferida, integridade da pele e local da ferida. Se esses fatores forem bem aplicados, o seu resultado vai ser muito bom.
Então, falando um pouco de feridas. Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme, a derme, tecido subcutâneo, face muscular, chegando a expor estruturas profundas, né? Grandes vasos ou vasos importantes, nervos, ossos. Então tem que ser muito bem avaliado isso, né? Dentro das cirurgias, os dois tipos de feridas que nós temos são as incisivas, perda mínima de tecido, e as excisivas com remoção de áreas de pele. Traumáticas temos as mecânicas, físicas, químicas, biológicas, e pelo conteúdo bacteriano que possivelmente pode ter nessa ferida. Ela pode ser limpa, ela pode ser limpa contaminada, que é uma lesão tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento e sem contaminação significativa. Pode ser contaminada, que é uma lesão tempo superior a 6 horas entre o trauma e o atendimento, com presença de contaminantes, mas sem processo infeccioso local ainda. Tá? Essa ferida também pode estar já infectada, com presença de agente infeccioso local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo haver pus. Aí já complica para fechar essa ferida aí, né? Também vamos encontrar odores característicos quando há, e essa ferida tem que ser tratada já com mais cuidado e com especialista, né? Que vão ter várias fases para se tratar isso. E com relação aos instrumentos que nós vamos utilizar para essa primeira fase, que é a fase da diérese, nós temos o instrumento clássico, que é o bisturi. Em inglês também vocês vão, se ler algum artigo, vão ver que é um scalpel. E a principal função dele é fazer a diérese, né? Cortar, separar as estruturas. O cabo mais frequente, mais utilizado é o cabo de número 3, que está aí dentro desse retângulo azul. Sempre quando vocês forem colocar a lâmina de corte, ela sempre deve ser feita com o auxílio de uma quele reta. Nunca vão pegar essa lâmina e tentar encaixar elas lá sem uma pinça. Pelo amor de Deus, vocês vão se cortar. E como que é feito a incisão usando o bisturi? Então faz uma incisão com a ponta da lâmina e depois com a barriga da lâmina você estende a incisão. Os bisturis mais utilizados com esse cabo número 3 é o 10, 11, 12, 13, 14 e o 15, sendo o 10 e o 11 é o que nós utilizamos mais no dia a dia e alguns outros utilizados mais na odontologia. Outros tipos de bisturi também utilizados em procedimentos é o bisturi elétrico e o bisturi por ultrassom. Né? Quais as vantagens aí do bisturi elétrico? Você pode fazer duas coisas, cortar e também já coagular no mesmo tempo. Vocês verem ali do lado esquerdo, a canetinha ali em cima, que é um bisturi elétrico, um eletrocautério, ele tem dois botões, um azul e um amarelo. Um vai ser para coagular e o outro vai ser para cortar. Então, utilizando esses equipamentos, você pode ter uma melhor precisão aí no seu corte e maior agilidade. Você tem que tomar cuidado com inflamação e necrose também nesses locais. Não é só porque você está utilizando algo que já está fazendo a hemostasia rápida que você não tem que tomar cuidado com esses processos inflamatórios e necrose. Tem algumas cirurgias, dependendo do local da estrutura onde você está mexendo. Se tiver muitas estruturas nervosas passando por ali, é melhor você fazer uma dissecção com o bisturi frio, né? Que é o bisturi de lâmina, chamado de bisturi frio também. Os eletrocautérios têm um maior tempo de cicatrização. E do lado direito nós vemos os bisturis de ultrassons harmônicos,
que são muito utilizados em vídeo, cirurgias por vídeo, né? E uma imagem ali embaixo que vocês podem ver que tem dois tipos de eletrocautério. O monopolar, então tem uma placa embaixo do paciente ali, um retorno para o aparelho e uma saída de outro cabo para o equipamento que está ali na mão do cirurgião. E tem o bipolar, que é esse do lado esquerdo embaixo, com duas pontinhas ali. Ele não necessita dessa placa. Dependendo da cirurgia, dependendo do procedimento, o profissional que está ali vai optar por um ou por outro para realizar o procedimento. E tem estudos que mostram que as diferenças, né, as vantagens, diferenças entre eles, usar o bisturi frio, o elétrico ou ultrassom. No caso desse artigo aqui, ele não vê diferença nenhuma no geral, de usar entre os três. Então ele recomenda aqui na rotina o uso do eletrocautério, né, para incisões. E você também pode, outros artigos que eu pesquisei também mostram o contrário, que tem alguns autores que preferem fazer as incisões com bisturi frio, tá? Lembrando que sempre numa emergência o bisturi frio é o mais utilizado, porém necessita um pouco mais de expertise, porque você vai estar na correria fazendo algo muito rápido, então tem que tomar muito cuidado para não se cortar durante o procedimento. Agora entrando nas tesouras, que elas também são usadas na fase de diérese, vão ser usadas para cortar estruturas e também fazer a difusão das várias camadas ali dos planos, né? Temos as tesouras retas, geralmente são utilizadas pelo assistente para cortar os fios utilizados na cirurgia e por isso são chamadas de tesoura de fio. O principal exemplo aqui do lado esquerdo é a tesoura de maio, que é o que vocês vão usar no sábado. Lá vai ser essa tesoura de maio com ponta fina. Depois temos as tesouras de Metzenbaum, que é a tesoura do cirurgião, né? Elas favorecem muito a dissecção e são utilizadas muito em cirurgia, né? Por essa característica curva que elas têm na ponta, então facilita muito entrar debaixo de um plano, separar ele e depois você pode vir com o bisturi elétrico e fazer a separação daquela estrutura para ir se aprofundando nos planos até chegar no local onde você quer fazer a intervenção. Depois, nas fases de síntese, nós vamos usar os porta-agulhas, né? São três estilos aqui de porta-agulha que eu coloquei. O mais utilizado é o Mayo Egar, que é o que também vocês vão usar sábado. Ele tem diferentes tipos de tamanho, tá? O que a gente vai usar sábado é um dos menores, é o utilizado para fazer sutura em pele, coisas superficiais, mas também tem porta-agulhas bem longos. Por exemplo, fazer uma sutura na cavidade abdominal retroperitoneal, que é lá embaixo, então você precisa ter um porta-agulhas bem longo. Depois tem o porta-agulhas que não tem a cremalheira. Cremalheira, vocês sabem, essa parte que trava a pinça, tá? Ela chama de cremalheira. E o porta-agulhas de Mathieu já não tem esse tipo de cremalheira, é uma porta-agulhas para uma atividade mais delicada, digamos assim. E o Castro Viejo, muitíssimo utilizados em cirurgia vasculares e cardiovasculares, onde o cirurgião ele tem que dar muito nó contínuo, então ele tem que passar por várias estruturas várias e várias vezes e não dá para ficar travando o equipamento na agulha, né? Porque tem que ter muita agilidade. Um paciente não pode ficar, por exemplo, uma cirurgia cardíaca que está em circulação extracorpórea, tem um tempo recomendado, se eu não me engano, até 2 horas para o paciente ficar.
circulação extracorpórea. Mais que isso, os resultados da cirurgia já começam a decair muito. Então o cirurgião tem que ter muita habilidade ali em fazer as suturas que ele precisa. Os instrumentos de hemostasia, nós temos os temporários aqui, o clamp de ports. Vocês podem notar que na ponta dele tem diferentes tipos de curvatura. Por quê? Você pode fazer esse clamp do vaso total, uma oclusão 100%, ou você pode fazer uma oclusão parcial do lúmen do vaso para você poder fazer um procedimento, fazer uma anastomose ou alguma outra coisa do gênero. Outra pinça hemostática é a vascular de Satinsky, que essa é bastante utilizada na cardíaca para fazer a vascularização do miocárdio. Então é clampada a aorta ali na porção ascendente, uma oclusão praticamente 50% do vaso, e é feita a anastomose da safena nessa porção ascendente e leva esse sangue até lá na coronária, na parte posterior que está obstruída. Então essa é a famosa ponte de safena ou revascularização do miocárdio. E algumas pinças de hemostasia definitiva, que são a Kelly, a Creel e a Helsted. A Kelly eu tenho uma para levar para sábado, para vocês verem como que ela é. Eu tenho uma Kelly curva. Então a Kelly é muito utilizada para pinçar um vaso, por exemplo, e depois fazer a ligadura dele. Isso a gente vai ver como é que funciona lá no sábado. Eu vou mostrar direitinho para vocês como que deve ser feito o clamp do vaso, como que deve ser passado o fio para fazer o nó e interromper ali o fluxo. O que vai diferenciar basicamente aqui nessas pinças são as ranhuras delas, né? Umas vão até o final e outras começam na metade. Outro objeto que usa bastante, tem que usar na sutura, são as pinças. Temos a pinça anatômica, dente de rato e a Addison. No sábado nós vamos usar mais a pinça anatômica. Eu peguei para vocês, vai ter pinça de dente de rato para vocês verem lá. Mas eu comprei para a maioria do pessoal aqui a anatômica, por ela não ter aquele dentinho na ponta. E para quem vai começar a treinar, aquele dentinho atrapalha muito quando vocês vão tentar pegar a agulha quando passa do outro lado da estrutura. Tem gente até que tem um pouquinho mais, uma força um pouquinho maior, quando vai pegar ali naquela ponta da agulha, acaba quebrando a ponta da agulha e não inutiliza praticamente, né, a agulha. Tem bastante linha, mas você não tem mais como costurar. E as pinças de Addison, que são usadas também muito em cirurgia vascular. A coisa que eu vou mostrar para vocês não sabe, quando for fazer anastomose de vaso um dia, aí, se alguém for seguir essa área, o vaso tem uma particularidade muito importante, que é não pode tocar, não se deve tocar de maneira alguma no endotélio vascular com a pinça. A forma de confecção dos pontos ali tem que ser menor traumático possível, porque se vocês lesam ali o endotélio do vaso, o risco de causar uma trombose ali depois, quando o paciente voltar a circular naquela região, é altíssimo. Então essa pinça de Addison, ela ajuda a pegar ali na parte adventícia do vaso, né, e evitar lesões nele. Outras pinças que vão ser utilizadas aí no hospital, mas só vou mostrar um pouco aqui rapidinho. Basicamente a pinça de Bacal é utilizada para fechar campo, né, aquele monte de pano que vocês veem em cima ali do paciente na cirurgia, você imobiliza ele travando com essa pinça de Bacal. A pinça de Foster, por exemplo, pode ser usada para fazer aquela segunda antisepsia no paciente, que é feita pelo cirurgião. É uma pinça bem comprida, então é só agarrar a gaze ali com
molhar no líquido degermante e fazer a asepsia. Com relação agora às agulhas de sutura, né? Eu acho que muita gente tem dúvida que agulha utilizar, quantas agulhas, tem diferentes tipos de agulha, qual o tamanho da agulha, fio, a gente vai ver um pouquinho depois, né? Cada um vai ter sua função e isso deve ser considerado na hora de fazer o procedimento. Basicamente, o que a gente precisa hoje, que é focar mais nos procedimentos de reparo da pele, basicamente o que a gente vai usar, que a gente vai ver, são as triangulares reversas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que tem o desenho na embalagem da agulha que mostra o formato dela. Se é um ponto redondinho, vai ser uma agulha cilíndrica. Geralmente essas agulhas cilíndricas elas são usadas mais para parte interna, né? Costurar músculos, costurar intestino, fáscia, essas coisas. Dentro das formas da agulha, a gente vai ter também o tamanho dela, né? Tem agulha reta? Tem agulha reta, tem agulha em S, mas eu coloquei aqui para a gente focar somente as agulhas curvadas, tá? Porque é o que mais vai ser utilizado. Até agora, de tudo que eu estudei, de todos os procedimentos que eu vi pessoalmente e na internet, eu nunca vi alguém usar uma agulha que não fosse nesse formato de semi-lua, né? Então, o que a gente vai utilizar hoje aí mais facilmente de até ser encontrado no mercado são as de 3/8, aquela segunda ali da esquerda para direita, e a de meio círculo, né? Se eu não me engano, no sábado vão ter das duas para vocês poderem dar uma olhada, tá? Então, para quem não sabe, ó, como é que é feita a conexão da linha com a parte da agulha, né? Tem várias marcas e vários jeitos de fazer essa conexão. Então, durante a nossa vida profissional aí, sempre quando a gente for utilizar algum material, algum insumo, a gente tem que sempre estar reavaliando esses pacientes para ver o resultado e talvez comparar esses resultados com o tipo de material que você está usando, e às vezes alguns materiais produzem um efeito melhor do que outros, e aí você, com o tempo, né, com expertise, com troca de informação aí com colegas, você acaba pegando um material melhor. Então você pode ver aqui, ó, esse é um fabricante do lado esquerdo que ele desenvolve ali uma conexão muito melhor do que o do lado direito. Então, com relação ao fio agora, como é que a gente analisa o fio que a gente vai utilizar? Primeiro a gente vai ver o tamanho dele, né? Sempre quando a gente vai falar de fio de sutura, praticamente a gente vai falar de 0 até 12 zeros. Quanto mais vai aumentando esse número, mais a linha vai ficando fina. Por que é 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros? Porque quando começou a medição desses fios, a produção, foi estabelecido um zero. E dali para cima eram os calibres normais. E com o passar dos anos, foram desenvolvendo fios mais finos, e como já haviam classificados esses fios ali no início zero, então se convencionou que abaixo do zero seriam 2 zeros, 3 zeros e assim por diante, até o fio ir ficando mais fino. Então, geralmente se usa aí fios 2, 3 zeros para pele, 4, 5 já vai começar a usar para parte, na pele também, mas pode usar para parte do rosto, tá? Ou pele muito soft, né, molinha, sensível.
O 6 e o 7 já começa a ser usado mais para a parte de anastomoses vasculares. Com relação à resistência dos fios, você pode ver nessa escala que o algodão, na parte dos que não são absorvíveis, e o catgut nos absorvíveis são os mais fraquinhos. E o fio de aço ali na parte do que não é absorvível, e a poliglactina nos absorvíveis, né? Fio de aço, acho que alguém deve perguntar depois de onde que é usado. É usado praticamente para fechar o externo depois da esternectomia para cirurgias cardíacas. E quanto à composição do fio, ele pode ser um fio multifilamentoso, né? Temos exemplo ali da poliglactina 910, o famoso Vicro. Temos o Vicro multifilamentoso e também temos ele monofilamentoso, né? Assim é com o mononylon, tem a seda e os outros. Qual que é o problema aí entre um e outro? Praticamente a parte de cicatrização. A maioria dos estudos mostram que os monofilamentos têm melhor adaptabilidade na parte de cicatrização do que os multifilamentosos. Multifilamentosos causam muita inflamação local, tá? E esses daqui são os tipos mais comuns que vocês vão ver aí no mercado, tá? São classificados, como eu disse, em absorvíveis, que são os fios que você pode fazer a sutura e ele vai ser absorvido com o tempo. Tem aqui, ó, 14 dias, 90 dias, de 60 a 90 dias, de 90 a 120 dias. E depois tem os inabsorvíveis. O que nós vamos usar mais na parte de síntese da pele vai ser o mononylon inabsorvível, que é o mais utilizado, tá? Pode ser utilizado também os Vicros e a gente pode utilizar um catgut caso for fazer uma sutura intradérmica. Eu vou detalhar um pouquinho mais lá na frente quando a gente falar dos tipos de nó. Então você vai ter na embalagem ali o número 20, 3 zeros, vai ser classificado o tamanho, a grossura do fio. Vai estar o comprimento, geralmente 45 centímetros. A agulha, se for um pontinho preto ali, você já sabe que é uma agulha cilíndrica. Se for um triângulo, é uma agulha cortante, triangular. No caso dessa aqui é uma agulha de 3/8. E aquele desenho ali é numa escala de 1:1, ou seja, você vai encontrar uma agulha ali dentro daquela embalagem, naquele tamanho que está ali. Também tem um material que ela é confeccionado e se é multifilamentoso ou monofilamentoso. Tá, como é que a gente vai usar então? Como é que vamos escolher esse fio, né? Um monte de fio diferente. A primeira facilidade que você vai ter de manusear aquele fio naquele local. Você também tem que avaliar muito bem a resistência têncil do fio e a velocidade de cicatrização desse tecido. Tem que analisar também o potencial risco de contaminação desse sítio operatório, né, essa ferida que você está fazendo síntese, e também avaliar a reação tissular desse fio. Como eu falei, os multifilamentosos têm maior rejeição do que os monofilamentosos. Pelo postulado de Van Winkle e Hastings, o fio ideal é o fio de sutura que deve ser forte, ser tão forte quanto o tecido que está sendo suturado. Ou seja, você não vai pegar um 5/0 para dar ponto num tornozelo.
não vai segurar, ele vai arrebentar. A perda de resistência do fio deve ser compensada pelo ganho de resistência da cicatriz. As alterações biológicas provocadas no processo de cicatrização pelo fio de sutura devem ser conhecidos. Ali embaixo eu coloquei um artigo do Eduardo, que foram eles são do Hospital São Paulo, lá da Federal de São Paulo. Eles desenvolveram esse tipo de fio muito interessante em 2019 e até onde eu vi eles patentearam esse fio, um fio novo. Eles fizeram eles cobriram uma amputação de perna que estava bem necrosada, bem feia, usando essa técnica desse fio, fechando aos poucos. Em 15 dias conseguiram fazer a recuperação dessa ferida e ficou um resultado muito bom. Está nesse artigo aí. E vocês podem notar que às vezes a agulha, a linha, ela pode ter duas agulhas em cada extremidade. Nesse caso é interessante que ela tem duas agulhas bem diferentes, né? Uma triangular, uma redonda, uma de meia e uma de 3/8. Isso eu achei bem curioso, né? Bom, com relação à sutura, quando é que a gente vai ter indicações para ela, né? Fechamento de incisões cirúrgicas, obviamente, fechamento de lacerações cutâneas nos traumas, fixação de instrumento médico, dreno tórax, acesso venoso profundo, PAM, né? Quando a gente fez lá o curso, vocês viram que tinha que fazer um pontinho ali para fixar o dreno no local para ele não poder ser retirado, né? Contra essas indicações, a infecção da ferida, mordida de animal ali, ó, dá preferência por não fechar, mas tem situações e situações, digamos assim, né? Se a ferida estiver precisando de uma hemostasia, por exemplo, você deve fechar. Então tem que ser muito bem avaliada. Intervalo de tempo e localização nas extremidades até 6 horas. Você pode estar fechando isso. Face, couro cabeludo até 24 horas. E as linhas de Langer. O que são as linhas de Langer? São linhas de tensão na pele, no corpo todo, né? Sempre que possível, não é sempre que você vai conseguir, mas sempre que possível, somente pensando em quando nós vamos fazer uma incisão, seguir essas linhas de Langer para diminuir a tensão da pele quando for fazer a sutura, tá? Isso é bem interessante, isso eu aprendi também há pouco tempo. Bom, segundo sua classificação, as suturas podem ser permanentes. Dentro da permanência, aliás, nós temos as temporárias, que são suturas que serão retiradas depois de algum tempo, como as suturas da pele. E as suturas definitivas, que permanecem na intimidade dos tecidos ali, e sendo bons exemplos a sutura do peritônio e da pleura nas intervenções do abdômen e tórax. Segundo a sua função, ela tem uma função de coaptação, que é envolver apenas a coaptação das bordas da ferida, no caso na sutura de pele, fazer a aproximação ali da epiderme da derme, e de sustentação, né, que serve para a aproximação das bordas das feridas, que tende a separar-se pela elasticidade dos tecidos. Uma cirurgia, por exemplo, que vem lá do abdômen, você tem que fechar em camadas e diminuir toda essa parte de tensão aí de dentro para fora. E também pode ser feita das duas maneiras, sustentação e coaptação, além da hemostasia. E segundo a técnica, que isso é importante, é o que a gente vai fazer bastante no sábado, né, praticar bastante, que são praticamente divididos em dois tipos. São os pontos separados. Dentro dos pontos separados nós temos aquele ponto simples que a gente sempre vê por aí, ponto em U, ponto em X e o ponto Donati.
Das suturas contínuas, a gente vai ver o chuleio simples, chuleio ancorado e os outros tipos de chuleio. E segundo os planos, né? Pode ser uma sutura plano por plano ou você fazendo um catado aí, que são vários planos em massa, né? Às vezes você está com uma região sangrante ali e não identifica o vaso. Você faz esse catado com uma agulha, uma linha mais com uma intensidade melhor, faz um ponto em X e consegue fazer o controle daquele sangramento local através de uma sutura. Então, começando pelos pontos, as suturas interrompidas, né? O ponto simples é o ponto mais comum que vocês vão fazer. Vamos começar com ele lá no sábado, tá? A treinar com ele, depois vamos fazendo os outros, né? Por que ele é bom? Bom, se um ponto rompe, vai ter outros ali para manter ele, desde que os outros também tenham sido feitos adequadamente. Ele também é menos isquemiante para a ferida, menor quantidade de corpo estranho que vai ficar ali dentro da pele, isso é bom. Um resultado estético também muito bom. E ele também, eu coloquei maior tempo para sutura, mas é menor tempo de sutura. Ele é aliás, não, tá certo. Ele é um pouquinho mais difícil, mais demorado de costurar, porque você tem que amarrar, cortar e começar todo o processo. O mais rápido seria o chuleio. O chuleio você dá a primeira volta, a primeira passada, faz o nó, e as outras são só passadas, você não precisa estar fazendo nó e cortando. Então essa é uma das pequenas desvantagens aí que tem do ponto simples, que é esse maior tempo de sutura. A agulha sempre deve penetrar um ângulo a pele de 90 graus e atingir a epiderme, derme e subcutâneo. Tá? A profundidade deve ser maior que a largura. O procedimento ele tem como finalidade evitar a isquemia, a deiscência, né? E melhorar a cicatriz. A deiscência nada mais é que o ponto se abrir e essa ferida também se abrir. Né? Qual é o pulo do gato aí para algumas pessoas preferem fazer? E eu concordo. Você deve fazer em metades, né? Então você pega um corte de 5 centímetros, você divide na metade, dá o primeiro ponto. De cada uma daquelas metades você faz outra metade. E vai assim por diante, até ficar um espaçamento ali mais ou menos de meio centímetro entre os nós. Tem que observar muito bem o espaço morto nessa ferida. Se essa profundidade que está dando nó não for o suficiente para também juntar os tecidos lá embaixo, você tem que considerar fechar com esse plano mais profundo, com uma linha absorvível, e depois vir fazer esse fechamento da epiderme aí, da pele, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, ponto vertical U ou Donati. Qual é a diferença dele lá do ponto simples, né? Vocês podem ver que a linha não passa por cima do corte, né? Ele vai ter dois níveis de passada de linha, um mais superficial e um mais profundo. Ele é muito conhecido como ponto longe, longe, perto, perto. Né? Ele é muito bom para fazer hemostasia nesse local, né? Ainda mais dependendo da onde é a região e da profundidade que é essa lesão. Tá? Só que ele é um pouquinho complicado, porque você tem que deixar os espaçamentos muito corretos. Você não pode deixar o longe, longe, muito longe, e nem o perto, perto, muito perto da borda. Tá? Porque senão ele não vai ter eficiência.
Aí a gente vai treinar também lá no domingo. E tem um lugarzinho no corpo que esse nó é fundamental num caso de uma lesão. Mas eu só vou falar isso no curso, tá? Eu quero demonstrar numa peça lá anatômica aonde que é esse lugar que ele deve sim ou sim ser utilizado. Não tem escapatória. Por isso que você tem que conhecer. Apesar de que para fazer esse procedimento, acho que quase ninguém daqui vai chegar a ser um cirurgião de trauma cardíaco para passar por tal situação. Cinturas interrompidas horizontal U ou de Wolff. Então é um pouco similar ao Donati, porém ela é na horizontal, né? Ela cria uma leve eversão, forma um quadrado perfeito, ideal para feridas com tensão moderada e lesão próximo a coronárias, tá? Esse também é um outro que pode ser usado lá nas coronárias. Outro tipo de sutura interrompida é o ponto em X, ou também conhecido como sutura de Sultan. É usado em regiões de grandes tensões e fechamento de pequenas perfurações, também com função hemostática. Agora a gente entra no campo das suturas contínuas, né? Temos o chuleio simples e ancorado. Dificilmente aqui no Brasil a gente vê fazendo fechamento de pele com chuleio. Nos Estados Unidos eu costumo ver o pessoal lá usando bastante o chuleio ancorado, alguns médicos usam, mas aqui eu só vi uma vez esse chuleio ancorado sendo usado aqui no Brasil e foi no meu dedo, quando eu fiz uma cirurgia na mão. A microcirurgiã fez um chuleio ancorado no fechamento aqui do meu dedo, achei bem interessante. É também conhecido como Kersher ou Simple Running, né? Pelos americanos. É uma sutura rápida e é utilizado mais internamente em órgãos e vasos e sim ou sim utilizados em anastomoses. E o ancorado é uma sutura rápida também, só que ela tem um probleminha. Ela vai necessitar de um auxílio, né? Você pode até fazer sozinho, mas a tensão da linha quando você está chegando no final, ela começa a ser perdida no início, né? Se você não vir tensionando ela de acordo com alguém te ajudando a manter o fio sempre esticadinho ali. Ela é boa porque distribui pressão e usada em fechamento de aponeuroses e fáscias. Barra grega, dificilmente a gente vai usar na pele, mas é usado muito em cirurgia, é usado muito em cirurgia cardíaca. O barra grega e a bolsa. A bolsa, por exemplo, vai ser utilizada no átrio quando for fazer colocar o paciente em circulação extracorpórea. Então, quando vai introduzir a cânula no átrio, primeiro o cirurgião faz esse tipo de ponto ali no tecido e depois ele secciona no meio aí da onde ele confeccionou com bisturi, introduz a cânula e puxa as extremidades da linha para a borda ser fechada e não deixar o sangue sair ali pelos lados, né, digamos assim. E o barra grega é muito utilizado para implantes valvares. Alguns implantes valvares eles fazem um tipo de barra grega ali, ou em próteses valvares, próteses de aorta também é utilizado. E agora a famosa intradérmica, que muita gente gosta de praticar, né? Dependendo dos serviços aí no internato, na rotação de cirurgia ou até mesmo na parte de GO, nas cesáreas, às vezes o médico pede para o aluno estar lá em campo e fazer o fechamento
E aí ele te pergunta, faz o intradérmico? Aí você fala, eu não sei, eu só sei o simples. Aí ele fala, então pode sair. E aí você perde uma oportunidade tremenda de treinar esse tipo de ponto. Aqui no Brasil vocês vão ver muito pessoal ensinar isso daí com linhas não absorvíveis, tá? Mas não é muito bom. O ideal é ser feito fechamento bem próximo da epiderme com um catgut, um absorvível, e depois só ali entre a epiderme e a derme que é feito o fechamento com esse fio não absorvível. Isso se você for fazer com fio não absorvível, tá? Agora, se for fazer o fechamento com o fio absorvível, aí ela não precisa fazer esses dois tipos de sutura. Já pode ir direto com um Vicro ali absorvível ou até um catgut cromado, que ele é um pouco mais resistente. E aí consegue fazer uma boa de uma síntese aí, as bordas ficarem bem aproximadas e o resultado cosmético disso vai ser muito bom. Né? Porque eu coloquei que em crianças usar absorvível, porque para tirar esse fio, se não for absorvível depois, é meio complicado. Tá? Bom, com respeito à anestesia local. A antisepsia dos bordos ali da lesão deve ser feita usando uma pinça, luva de procedimento e gaze. Deve aplicar solução degermante iodopovidona ou clorexidina ao redor da laceração. Inicie o procedimento rente aos bordos da lesão e evolua com círculos centrífugos. Gente, não coloca solução degermante dentro da ferida, tá? Isso vai causar muita irritação e a gente vai fazendo e aprendendo, né? Quando eu fui suturar a perna do Marcelo, eu não tinha estudado direito e coloquei degermante dentro da ferida. E aí a gente notou que a ferida dele estava demorando muito mais tempo para cicatrizar do que deveria. E aí, analisando os procedimentos que eu fiz antes, um desses errados foi colocar solução degermante dentro da ferida. A ferida a gente lava apenas com água ali, bastante soro. Tá? Então, a lavagem da área interna da ferida deve ser feita após a infusão do anestésico. A tricotomia por raspagem está contraindicada, pois aumenta o risco de infecção da ferida. O corte, na anestesia local, o corte deverá ser anestesiado com infiltração de anestésico local em suas bordas com seringa e agulha. O anestésico deve ser infiltrado em toda a borda da lesão. Alguns anestésicos locais vêm associados com adrenalina, que causa vasoconstrição do local, diminuindo o sangramento. Seu uso é controverso e contraindicado em regiões de extremidades devido à vascularização reduzida e terminal, como nos dedos, pênis, nariz e orelha. O sítio ideal para a infusão do anestésico é no tecido subcutâneo, próximo à sua junção com a derme. Ao aplicar anestesia, lembre-se de conceitos básicos como calcular a dose máxima de anestésico local que deverá ser administrado ao paciente e de sempre aspirar a seringa antes de infundir o anestésico para evitar a infusão intravascular inadvertida. Isso é muito importante, tá? Evitem sempre usar o anestésico com vaso. Evita o máximo possível. Por mais que a gente faça a aspiração ali depois da punção para ver se não atingiu nenhum vaso, né, pode ser que caia esse anestésico dentro da corrente sanguínea, e se é uma pessoa que tem já problema coronário, uma pressão alta ou qualquer tipo de coisa, pode até levar uma parada cardíaca aí, tá? Então, assim, de todos os médicos que eu conversei, todos foram unânimes em utilizar os
anestésico sem vasoconstrição, tá? Então essa ferida ela vai ser muito bem limpa, né? Você vai usar uma luva de procedimento normal, vai limpar, vai jogar bastante soro dentro dessa ferida para limpar bem, né? Pega uma seringa de 50 ml se tiver e aperta bem rápido que vai sair um jato bem forte e esse jato ajuda a debridar ali, se tiver alguma sujeira ainda, uma partícula que não saiu, ajuda a essa partícula sair ali de dentro da ferida, certo? E depois que fez toda essa asepsia, você já pode calçar as luvas estéreis e começar esse procedimento aí, tá? Anestésico. Então aqui, ó, como eu havia dito, lavagem bem com solução fisiológica ou água, né? Após a anestesia. Após a anestesia, é fundamental fazer a procura por os corpos estranhos, tá? Uma exploração por corpos estranhos. Fica assim, esse material ele recomenda fazer anestésico antes de fazer essa lavagem toda. Eu vi muito na prática quando eu estava em hospital que o grosso dos médicos faziam sem anestesia e quando eles iam fazer a exploração da ferida, né, jogar mais soro lá dentro com uma pinça e gaze, aí sim eles faziam depois do anestésico. Tá? Porque se você não tomar cuidado, alguns anestésicos têm vida meia vida curta. E se você aplicar e ficar bobeando, a hora que você vai começar a sua sutura, o efeito já passou e o paciente vai começar a sentir dor e você tem um limite de quantidade de anestésico, mesmo que é local, você tem um limite ali de ml para ser aplicado. Nessa tabelinha aí vocês podem ver que, por exemplo, a lidocaína 1%, ela é no máximo ali 31 ml que você pode estar injetando, né? 30 ml é coisa pra caramba. Depende do seu corte, né? Se for um politraumatizado cheio de corte para tudo quanto é lado no corpo, às vezes 30 ml não vai dar e você vai ter que mandar para o centro cirúrgico para entubar esse paciente. Ou senão você pode usar um bupivacaína ali, que ele já tem uma quantidade maior e a duração também de efeito dele é mais prolongada. O problema é você às vezes estar restrito a um tipo de componente no seu serviço que você está trabalhando, né? Então tem que ter isso aí sempre em mente. Dicas para diminuir a dor durante a infusão dos anestésicos: você pode trocar, né? Você pode aspirar o anestésico com uma agulha mais grossa. E se tiver ali no serviço por exemplo, uma 25G ali, usa ela para fazer infusão, né? Eu, quando amputei meu dedo da mão, o lazarento do residente lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, ele usou uma 25x7 e enfiou na estéreo na ponta do meu dedo que estava amputado. Vocês não imaginam a dor que eu senti. Então, tenha mais compaixão com as pessoas que você está ali fazendo o procedimento, tá? Próximo. E a respeito das complicações da sutura? Bom, as complicações, de forma geral, estão envolvidas com infecção, que é a forma mais comum, deiscência, você não apertou o nó direito, não fez 3, 4 nós, só fez 2 de preguiça, né? Usou uma linha que não deveria usar num local que deveria usar outra linha, então vai causar um tipo de cicatriz como está ali do lado. Sepultamento de corpo estranho, às vezes pode ficar lá
o ponto perdido embaixo da pele, não ser retirado, pode causar a longo prazo aí algum problema. E uma formação de cicatriz hipertrófica e queloide. E também contraturas. Esses são os tipos mais frequentes aí de complicações. Os cuidados na retirada do ponto. Então, essa tabelinha aqui vocês podem ver que dependendo da região do corpo, tem uma recomendação de dias para aquela sutura ficar ali e depois ser retirado. Então, limpar a ferida e retirar os antissépticos. Fazer um curativo com gás estéreo, com troca diária. Seco por 12 a 24 horas. Após isso, lavar com água e sabão. Segundo dia após epitelização, já pode retirar o curativo. Necessidade de antibiótico e antitetânica profilática, analisar de acordo com o tipo de ferida. Se é uma ferida potencial infecção extensa, já entra com antibiótico terapia, e também se o paciente não tiver com a antitetânica em dia, é recomendado fazer a antitetânica também. Reavaliar a sutura depois do período recomendado. Região da face retirar mais precoce e regiões de alta tensão retirar com de 10 a 14 dias. Isso é muito importante seguir isso daí para evitar a abertura da ferida depois de retirar os pontos, tá? Tome muito cuidado com isso. A gente quer tirar, o paciente quer tirar logo, vai no serviço lá de volta com você. Você viu que uma ferida que é para tirar com 12 dias, ele tá lá com 6, né? Então, tome cuidado. Você faz, no outro dia ele volta com a ferida aberta. Aí complicou. E os 7 erros aqui que a gente tem que evitar ao máximo. Primeiro, que vamos ver bastante, é o manuseio dos instrumentos. Por isso que a gente tem que treinar, 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 treinar e treinar. A gente vai treinar bastante a posição das pinças na mão, como a gente deve ficar com ela ali, como que a gente fecha a cremalheira, como que abre a cremalheira, como que pinça a agulha, onde que vai pinçar a agulha para ela não quebrar, como que é feita ali a rotação do instrumento com a mão, né? Tudo isso aí a gente vai ver no sábado lá direitinho e vocês vão ter a oportunidade de treinar bastante. Evita lesionar o tecido. Então, tá com aquela dente de rato lá, fica mordendo ali, mordendo a pele, sabe? Puxa e solta, ou senão fica introduzindo a agulha e errei, entrei muito perto da borda, entrei muito longe da borda e entra de novo e fica furando. Tá lesionando o tecido, tá? Isso daí vai atrapalhar também na cicatrização da ferida. Toma cuidado para não estrangular o tecido. Tem gente que vai dar um nó ali e acha que tem que dar a maior tensão do mundo ali. E não. Chegou, juntou as bordas. O primeiro nó é sempre para dar aquela juntada de borda, ele não é para amarrar. Quando vier com o segundo, aí sim dá a tensão que deve dar. Olhando ali para ver se a borda não está desnivelada, né? Ou muito aberta, ou muito fechada, enfim, tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu falei, estruturas desniveladas, tomar muito cuidado, tem que a junção ali com as bordas é essencial para uma boa cicatrização. Pontos que se desfazem sozinho, tomar muito cuidado com isso. Tenho certeza ali que você ancorou bem esses pontos. Como é que a gente faz isso? Fazendo aquela alternância da linha no porta-agulhas, uma vez por cima, outra vez por baixo, para você estar sempre cruzando os fios e assim evitando que eles se desfaçam sozinhos depois, tá? Mas sempre cuidado com o desperdício do fio, né? Você tá ali achando que não tem problema, tá cheio de material,
Usou já 2 fios, falta 5 centímetros ainda para fechar um corte que é grande. Vira para circulante ali que está te auxiliando. Me dá mais um fio. Ah, doutor, acabou. Aí você vai olhar, tem um monte de linha cortada ali que você poderia ter economizado. E aí você está no meio de um problema. Tá? Então evitem se colocar no meio de problema. Economizem. Economize, economize, economize. Se você fizer direitinho, você não está fazendo uma economia suja. Está fazendo uma economia boa. E a falta de prática, né? Então vamos praticar, vamos fazer bastante lá no sábado. Depois vocês vão ter seus kits uma vez por mês aí. Senta lá no domingo e pratiquem, né? Façam diferentes tipos de ponto. Compre uma linha diferente. Tenta fazer uma técnica de um outro jeito. Segurar a pinça. Tem alguns jeitos diferentes também para segurar, para você ter mais agilidade na confecção desse ponto, para você não estar se perdendo ali colocando pinça na mesa, depois tendo que pegar. Então tem que se aperfeiçoar. Com respeito à cicatrização, temos a fase inflamatória ou exudativa, é a ruptura dos vasos e extravasamento do sangue. É ativada a cascata de coagulação e os macrófagos e neutrófilos vão estar agindo naquele local para interromper a tétrada de Celsius, a diminuir aquela inflamação. Depois vamos ter o período proliferativo, granulação e reepitelização, neovascularização e os fibroblastos. Vai se formar um tecido róseo mole granular no terceiro quarto dia. Tecido de granulação mediado pela quantidade de bactéria, ou seja, se o tecido tiver muito cheio de bactéria ali, infeccionado, vai ter pouco tecido granular e você vai ter problema aí na cicatrização dessa sua ferida. Maturação ou remodelagem do colágeno, que é a fase final, redução e fortalecimento, e os fibroblastos vão embora. É feita uma vascularização ali no local e a maturação se dá entre 3 semanas a 1 ano, para essa ferida aí estar praticamente cicatrizada. Os tipos de cicatrização, temos a de primeira intenção ou primária. As células crescem a partir das margens da ferida e de fora das células epiteliais alinhadas ao folículo e as glândulas sudoríparas. Mais comumente, feridas superficiais agudas que não têm perda de tecido, de 4 a 14 dias. De segunda ou secundária, algum grau de perda de tecido. Envolver o tecido subcutâneo ou músculo até o osso. As bordas dessa ferida não podem ser aproximadas. Geralmente são feridas crônicas como as úlceras. Maior incidência de complicação. Isso daí é dose tratar. É muito ruim tratar essas feridas que você não está infectadas, estão longe, espaçadas, não consegue fazer aproximação. Isso é muito complicado de tratar. E terceira intenção. Intencionalmente a ferida é mantida aberta para permitir a diminuição ou redução de edema ou infecção ou remoção de algum exudato através de drenagem. Eu via bastante no hospital que eu trabalhei, equipe da gastro, fazer uma sutura temporária no abdômen. Ele fica aberto mesmo, assim, ele só junta o máximo que pode das bordas e espera 2, 3 dias para ver se aquele inchaço diminui, e aí volta para o reop para dar seguimento e fechamento dessa ferida aí. Fatores de interferência. Os fatores locais são a infecção local, a profundidade dessa ferida, se tem edema, né, o grau de contaminação, o tipo de trauma, se o seu ambiente está seco, depende também de tipo de corpo estranho, formação de hematoma e necrose. Com relação a fator de interferência a nível sistêmico, vai ser a idade, faixa nutricional, doença de base, a insuficiência vascular e medicamentos sistêmicos.
Então, um paciente diabético aí, putz, tem que tomar um cuidado tremendo. Vai fazer lá, cortou um cortezinho 2 centímetros na perna. Aí você, seu Zé, o senhor tem alguma doença? Tem diabetes. Você vai ver lá quanto tá a sua diabetes, tá 500. Paciente todo descompensado, você já vê que tem uma outra perna já tá com úlcera, você já sabe que aquela ferida ali, aquele fechamento que você fez vai dar problema. Então já tem que ficar esperto com esse tipo de paciente. E também o uso de tratamento tópico inadequado, né? Sabão tensoativo tem uma ação citolítica, assim como solução antisséptica. Então, não usar esses antissépticos aí em cima da ferida para evitar esse tipo de interferência. E quais são os tipos de complicação que a gente vai ter? A cicatrização, hemorragia interna, um hematoma, que pode estar ali e começar a sangrar dentro da ferida. Deiscência comum entre o terceiro e o 11º dia. No caso, se for uma cirurgia, uma evisceração, infecção da borda da ferida e até formação de uma fístula. E chegamos aqui na parte de anastomose, que particularmente eu gosto muito, porque depois de formado, se Deus quiser, eu vou fazer residência em cirurgia e provavelmente cirurgia vascular. Então as anastomoses elas são utilizadas para fazer uma conexão, né? Você pode pegar um vaso que se rompeu e juntar ele de novo. Você pode fazer uma ponte, um bypass, né? Você pode pegar a mamária, dissecar a mamária ali do lado do externo, cortar ele e ligar na coronária, do jeito que está esquematizado ali, ó, no lado direito superior, end to side vascular anastomosis. O tipo mais comum a gente vai fazer também no sábado, né? Quem tiver já com habilidade muito boa na mão, no final do curso lá já pode treinar esse tipo aí. É legal porque você treina muito a habilidade de manuseio do equipamento, né? É muito delicado, é bem mais difícil você dar um ponto rodeando alguma coisa. Eu adoro treinar esse tipo de sutura aí. Temos outros também, né? O side to side, que é criar uma comunicação entre duas estruturas ocas. E também a fístula arteriovenosa, muito utilizada em pacientes renal crônico. Pacientes quando começam a fazer a hemodiálise, já tem recomendação de encaminhamento para o cirurgião vascular para ele fazer essa comunicação da veia com a artéria ali na região ali perto da artéria radial ali, tá? Também é utilizado bastante, logicamente, obviamente, transplante de órgãos, né? O fígado, por exemplo, tem muito vaso ali para ser feita anastomose, assim como o transplante de coração. Também utilizados em retalhos e reimplantes na cirurgia plástica. Às vezes vai retirar um pedaço grande de um tecido. O cirurgião plástico também tem que pensar na parte vascular que ele tem que fazer depois na região que vai ser implantado essa parte de tecido aí. E na parte gastrointestinal, a gente vê muito isso. Praticamente todo tipo de cirurgia gastrointestinal, seja de redução de estômago, pelo bypass, pelo bariátrica, o que for. Também quando tem necrose de alguma parte do jejuno do ilho, retira-se aquela porção e faz uma anastomose para dar sequência aí no órgão. E por último, temos as ligaduras, que é a interrupção definitiva de um lume de estrutura oca. Pode ser um vaso, a uretra, tubo uterina, ducto diferente,
Qualquer coisa que você queira interromper ali, tem um jeito de você fazer essa ligadura, como você deve pinçar, como você deve amarrar. Você tem que dar um ponto antes na estrutura para o nó ser mais eficiente, né? Como vocês podem ver aqui na figura C, e dá um nó primeiro ali na metade do lumen e depois se dá outro nó para fechar a segunda metade do lumen. Então é fácil de fazer, mas tem técnica. E pessoal, eu coloquei essa pirâmide aqui, acho que todo mundo conhece, né? A pirâmide de aprendizagem. Então, para quem está aí, né, assistindo uma palestra, assim, de tudo que eu estou falando aqui, vocês vão absorver X% aí, né? E por que eu gosto de fazer sempre esses tipos de curso? Porque aí eu consigo me posicionar na parte mais baixa lá da pirâmide e conseguir ter uma aprendizagem melhor, principalmente desses tipos de procedimento, tá? Então eu encorajo todo mundo a tentar fazer isso, porque vocês só vão ganhar em aprendizagem. E uma mensagem para vocês levarem aí, tá? Da parte de hoje. Eleve sua carga teórica, sua curva de aprendizado será sempre melhor. Então, quem vai fazer uma sutura com uma base de teórica muito boa, com certeza você vai adquirir habilidades muito mais precoces do que uma pessoa que vai na cara e coragem, sem ler nada, vai na tentativa e erro, tá? Se atualize. Como eu falei para vocês, tem aquela questão da lavagem de mãos que está sendo aí já mudada. Tem as questões do uso de bisturi, qual que usa, qual que não usa. Então vai lendo o artigo, tá? Geralmente sempre tem uma equipe que está lá liberando um artigo anualmente, um estudo que fez de um caso clínico ou de estudo de vários casos no serviço para chegar num denominador comum ali do que qual é a melhor prática a ser adotada. Então atualize, tá? Pratique sempre qualquer tipo de procedimento. Vai lá, pega uma seringuinha, tira um sangue, né? Viu alguém com uma veia mais difícil, vai lá, tenta funcionar aquela veia. Ah, mas vou ser médico, não vou funcionar a veia. Para com isso. Para com isso, você nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? Faça de tudo. Procure saber de tudo. Não tem essa não que eu vou ser médico, não sei esse tipo de gente medíocre não, tá? Aprenda com os erros, fundamental. Fundamental. Tá? Sempre olha para trás, vê o jeito que você fez, se fez bem, se fez errado. Pô, se fez errado, qual que é o jeito melhor então? Tem alguém que faz diferente que tá com resultado melhor? Sim, então aprende lá com o erro do cara também ou com os acertos da outra pessoa, tá? Mas sempre tá se aprimorando. E com isso, você nunca vai ser um medíocre, tá? Não tem coisa pior na vida que você encontrar pessoas medíocres na sua frente, tá? Pessoas medíocres fazem coisas medíocres, medianas, tá? Não queira estar ali na média, sempre procurem algo mais, tá certo? Bom, é isso aí. Agora eu vou parar aqui a gravação e aí a gente abre para as dúvidas.